Bom dia, bom dia. Na última aula eu falei sobre. Cadê eu? Ah, tô aqui. Na última aula, tá? Eu falei sobre graus Celsius e Fahrenheit, tá? Eu peguei e falei justamente sobre isso aqui, ó. Isso aqui o que? Isso aqui. Essa conversão aí, né? Aprendemos a fazer essa conversão aí, a transformar de uma escala Celsius para uma escala Fahrenheit, certo? Hoje faremos um pouco de fora então para a escala Kelvin, tá? E depois vou transformar Celsius para uma escala desconhecida, tá certo? Eu vou fazer a escala desconhecida, eu vou fazer de duas maneiras. Vou fazer usando, é, digamos assim, graficamente e numericamente, vamos dizer assim, beleza? Então tá aí, galera. Vamos lá, né? Bem, de certa forma, o que eu vou fazer aqui dá para revisar o que nós já falamos antes, né? Aí tem a escala Kelvin, né, que eu vou colocar aqui do lado. Por que escala Kelvin? Qual é a vantagem da escala Kelvin? O porquê da escala Kelvin? Acho que vamos falar disso antes, né? Bem, aqui foi a escala Celsius para Fahrenheit, né? É, pegamos um referencial lá de ponto de fusão, né? O gelo lá derretendo na escala Celsius, que é zero, e na escala Fahrenheit, que é 32. Pegamos a água fervendo, que é 100, e passamos, né? Fizemos isso ponto de ebulição na escala Celsius e vimos que na Fahrenheit o número correspondente, ou seja, o mesmo evento, a mesma coisa, a água fervendo, na Fahrenheit dava um valor de 212. Percebemos então que a variação da Celsius era 100 e da outra era 180. Estabelecemos uma equaçãozinha entre eles aí. Aí nós discutimos, isso eu lembro, né, na última aula, que essas escalas elas não servem para falar de temperatura. Né? Elas não servem para falar do conceito de temperatura. Por exemplo, menos 2 graus, menos 4 graus, até geladeira. Né? Em sua casa faz. Então, se o zero seria 1 grau, até fizemos no simuladorzinho lá, chegamos lá no, hipoteticamente nos 0 graus lá, né? O que daria? Bem, na escala Fahrenheit, Celsius ficaria vibrando muito ainda. Na Fahrenheit, muito ainda. Mas na escala Kelvin, na escala que a gente chama de absoluta, né? Lá no zero Kelvin, né? Que é menos 273 graus Celsius, se fosse possível chegar lá, essas moléculas, ou essas partículas, o que você está analisando, estariam paradas, totalmente paradas. Então eles criaram uma escala, né, onde diversos gases foram analisados, né, e todos tendiam a chegar, se abaixasse muito a temperatura, retirasse o máximo possível de energia, né, eles tendiam, tá, a chegar lá no menos 273 graus Celsius. Ok? Então percebeu que havia essa tendência, tá? Por isso que vem a escala. Opa, isso aqui já é outro assunto. Por isso que vem a escala que realmente dá suporte à teoria do conceito de temperatura. Se eu chegar no zero nessa escala, de fato, a molécula estaria parada, tá certo? Tem várias dificuldades de se fazer isso. Aí eu tenho umas revistas, né? Ou até mesmo site, né? Então, o canal de YouTube, canal, não, tem uns lugares que. Ou então tem um lugar também bacana, que não pode ficar falando, senão vou ser processado. Lá é interessante demais. Lá é um lugar de dúvidas, né? Hoje, eu acho que ninguém respeita, não. Se tem um lugar que tem coisa errada, é lá. Nossa. Então tem uns lugarzinhos de Onde? tirar dúvida na internet. Se eu falar, acho que eles me processam, né? Tem uns Onde lugarzinhos de você. tirar dúvida, né? De tirar dúvida na internet que eu vou te contar, cara. Nossa. Só tem coisa errada difícil. Então o pessoal costuma colocar assim: ah, não, mas já conseguiram atingir esse zero absoluto, sei o que, a teoria de física foi por água abaixo. Cara, se um dia acontecer isso, tá? Conseguirem de forma sofisticada uma tecnologia que consiga fazer isso, o que nós vamos fazer?
Nós vamos lá e falamos assim, não, então tá. Então o nosso zero absoluto agora vai ser menos 300 graus Celsius. O zero absoluto, vão mudar, entendeu? E talvez, né, vai mudar uma escala da outra. Só isso, né? Não vai mudar nada, não vai quebrar a teoria, não vai prejudicar nada, a gente só vai mudar o referencial. Isso aqui é uma referência, tá? Então, para essa referência aqui, né, se fosse possível chegar lá, a gente conseguiria. Agora, se a gente conseguir, como que a gente mede, cara? Como é que a gente sabe que um átomo está totalmente parado, né? A menor interferência no átomo, tentar enxergar ele com menor energia possível, você tem que mandar uma micro lanterna lá, né? Mandar uma fagulhazinha de. Você tem que enxergar ele para saber se ele está parado. E o ato de enxergar, você precisa de luz, você precisa de energia. Por menor que seja a quantidade de energia que você precisa, né? Você tem que ter um mínimo de energia para enxergar alguém. Então, no caso de alguém segundo ano é uma coisa. Agora, você enxergar uma partícula que menor que seja a quantidade de energia que você jogar nela para ver se você enxerga, ela vai movimentar, então vai ser difícil você saber como é que ela estava antes. Se assim que você enxergar ela, você acabou de dar uma energiazinha nela. É como se o ato de enxergar essa partícula tão pequena fosse empurrando ela. Então como é que você vai saber que ela estava parada antes? Porque a menor energia que você usar, você vai dar uma energiazinha cinética para ela, ela vai movimentar. Então, como que você vai saber como é que ela estava antes? Será que ela estava parada antes? Mas será que ela não estava movimentando um pouquinho? Será que eu realmente cheguei no zero? Então fica até é, tecnologicamente, teoricamente, a gente está impossibilitado de conseguir medir essa temperatura. Mas enfim, né? Como que a gente transforma de uma para outra? Vamos lá, então tá aí Kelvin. Só que os referenciais são os mesmos, tá? Então vou pegar aqui, ó, zero absoluto, zero, que zero absoluto, perdão, 100 graus Celsius, tá? 100 graus Celsius. Vou olhar qual que corresponde ao Kelvin e vou pegar aqui o zero. Aí vou pegar uma temperatura qualquer também, né? Lógico aqui, ó, uma temperatura qualquer, tá? Vou fazer isso. Então eu acabei de, opa, deixa eu voltar lá fazer um termômetro mais simplesinho aqui. Então esse aqui é o meu termômetro, né? Seria o meu termômetro na escala, é como se fosse meu termômetro na escala Kelvin, tá? Faz conta. Então tá aí. O 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Não tem grau não, tá? Não tem grau não. E o 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, esse aqui foi o ponto de fusão, na escala Kelvin ele é 373 Kelvin. E aqui uma temperatura qualquer, sei lá, você mediu alguma coisa lá, sei lá, talvez você mediu a temperatura ambiente na escala Celsius e achou 25. Aí você quer saber qual que é o valor dela em Kelvin, por exemplo, tá? Pode ser, isso mesmo. Ótimo. Aí, uma coisa interessante que a escala Celsius varia 100, e se você for olhar a nossa também aqui, ó, também está variando 100, né? 373 menos 273. Ela também tem uma variação de 100 graus, de 100 Kelvin, perdão, não tem grau. E a menor variaçãozinha que eu não sei, né? Não sei qual vai ser não. Mas o interessante, tá, é que as duas escalas têm a mesma variação entre a fusão e a ebulição. Então eu vou estabelecer uma formulazinha, mas só de olhar para cá, ó, de zero para passar do ponto de fusão na escala Celsius para passar para Kelvin. O que eu fiz? Vai 0 mais 273. Ah, bacana. E a escala Celsius, ponto de ebulição. Para passar de Celsius para Kelvin, o que eu fiz? 100 mais 273. 100 mais 273, 373. Então tá fácil de chegar na fórmula aqui, ó, né? A fórmula, se você for olhar, ó,
Como é que você faz para chegar na Kelvin? Uai, deixa eu desenhar direito. O que, que eu faço para chegar na Kelvin? Aí eu pego a Celsius e somo 273. Ou eu pego para descobrir a Celsius, eu pego a Kelvin e faço menos 273. Concorda? Mas se eu pegar aqui, ó, Kelvin, pego o Kelvin aqui, ó. Kelvin, 273 menos 273, zero. Cheguei na escala Celsius. Se eu pegar 373, que é a ebulição, a água fervendo a Kelvin, 373 menos 273, 100. Então, já deduzi a fórmula, mas eu vou fazer do jeito correto aqui, tá? Que é sempre comparar a maior com a menor. Então, vamos lá. TC menos zero, sempre, né, gente? Então, eu posso até colocar o TC direto aqui. Vai ter que ser igual ao TK menos 273. Certo? Até aí tudo bem, né, galera? Isso aí é a receitinha de bolo. Agora você pega a variação maior. 100 menos zero. Só para indicar aqui. E o outro você faz a mesma coisa. Pega a variação maior. 373 menos 273. Prontinho. TC sobre 100. TK menos 273 sobre quanto? 100 também. Aí tá fácil. Simplificou aqui. Corta 100 com 100. TC é igual ao meu TK menos 273. Certo? Tranquilos? Dúvidas? Que é o que eu tinha chegado lá em cima, né? Eu tinha chegado nessa fórmulazinha lá em cima também. Agora, se eu quero saber temperatura Celsius de 25, que seria a temperatura ambiente, que valor que ela corresponde lá a TK? Ótimo. 25 no lugar do TC aqui. TK menos 273. Passa para cá somando. Meu TK vai ficar 273 mais 25. Temperatura ambiente na escala Kelvin, né? Vai dar quanto? 298 Kelvin. Quase 300 Kelvin. Beleza? Tranquilos? Então eu tenho essa formulazinha aqui. Ou você guarda aí, ó, os pontos de fusão, né? 0 e 283 só somei. 100, 373 só somei. Então, para pular para cá, ó, basta você somar 273. O contrário, você vai subtrair. Tranquilos? Todo mundo feliz? Agora eu vou inventar uma escala. Pode apagar, galera? Dúvidas? Só falar, galerinha. Só falar. Então, ninguém falando nada. Vou inventar uma escala qualquer aqui, tá? Vixe, fiz bobagem aqui. Vou inventar uma escalazinha qualquer aqui. Eu vou sair da escala Celsius. Posso usar qualquer uma, tá? Vai com o exercício. Vou até aproveitar aqui. Posso usar qualquer uma. Vai com o exercício. É, pede para você pegar uma escala qualquer que alguém inventou aí e passar para Celsius. Ou para Fahrenheit. Então já está no jeito aqui. Beleza? Então já está aí. Ó. Posso usar qualquer uma das duas escalas. Tranquilos? Então aqui não tem segredo não, galera. Tem, tá? Não tem segredo não. Se você fizer para achar para uma, você acha para todas, certo? Então tá aí. O raciocínio é um só, é uma receita de bolo mesmo. Aí o cara vai lá e inventa uma escala.
tá? O cara vai lá e usa um termômetrozinho que ele inventou, tá? Uma escala desconhecida, tá certo? Vou colocar aqui uma escala desconhecida, que vai ser de graus, tá? Já que ela é desconhecida, eu vou chamar ela de desconhecida. E ele tem que virar e falar algumas coisas, né, pra gente. Por exemplo, ele vai ter que falar quem são os pontos de fusão e ebulição. Aqui tá falando, ó, ponto de fusão e o ponto de vaporização ou ponto de ebulição. Quais são esses pontos aqui na escala que ele inventou? Aí eu consigo descobrir um valor qualquer, que eu vou chamar de TD aqui, ó, nessa escala desconhecida. Mas ele tem que me falar isso aqui, ó, falar, sei lá, esse aqui vai de 20 a 70. Inventou uma escala estranha que nem varia muito não. 20 graus D, 70 graus D. Aí eu vou passar isso aqui para Kelvin, Celsius, perdão. Vou transformar para Celsius para que eu tenha noção, né, do que está acontecendo, beleza? Aí eu vou lá e ponho, pode ser a temperatura lá de, sei lá, 30 graus Celsius, ela vai corresponder a que valor na escala desconhecida. Tudo bem, galera? Todo mundo jóia aí? Posso dar sequência? Então, ótimo. Aí, a receitinha de bolo, né? Vou pegar a Celsius, que é TC menos zero, nem vou colocar aqui mais, e 100 menos zero. Isso aqui, ó. Sempre, a vida toda. Do lado de cá, de Celsius, você tem que ter isso aqui. É bom que a referência é zero. TC menos zero, 100 menos zero. Pronto. Agora você tem que pegar o outro lá. O outro você vai pegar a variação dele aqui, que é TD menos 20, e pegar a grandona, 70 menos 20. Vou só indicar aqui, né, para ficar o que eu fiz. 70 menos 20. Então eu vou ficar com TC sobre 100, que é igual a escala desconhecida menos 20. Tem um sinalzinho de menos aí. Dividir por 50. Dá para simplificar? Claro. Se eu dividir tudo por 50, vai sobrar um 2 aqui, ó. Né? Então, minha escala vai ficar TC sobre 2, que é igual a TD menos 20. Aí fica a seu critério. Você está perguntando, mas qual que é a relação entre as duas escalas? A relação, deixa eu fazer direito então. A relação entre elas, relação entre as escalas, ou então se perguntar assim, qual que é a equação, né? Equação que definem as escalas, né? Que transforma uma escala, né, em outra, né? Qual que seria? Bem, aí você melhora isso aqui um pouquinho, né? Não vai ficar parado, não vai parar aqui. Ah, sei lá, você pode passar o 20 para cá e ficar com o TD, aproveitar que ele tá sozinho do outro lado lá, ó. Aí fica TC sobre 2, não tem problema não. Mais 20, que eu passei o 20 pro outro lado. Tá? Então multiplica, ou passo 2 multiplicando, se você quiser isolar o TC. Então ficaria 2 que multiplica todo mundo do outro lado, ó. Tudo bem aí, né, galera? Vocês estão estudando outra coisa aí não, né? Tudo bem aí? Ou eu passo esse 20 pro lado de cá, ou eu passo 2 multiplicando, tá? Isso aqui seria o mesmo que perguntar qual é a relação entre as duas escalas. Tudo bem? Ou a equação entre as duas escalas, ou seja, como que eu faço para transformar de uma escala para outra? A outra coisa que eu vou te perguntar é: e se na escala Celsius eu encontrar um valor de 30 graus Celsius, né? 30 graus Celsius, qual seria o valor correspondente na escala desconhecida? E aí, galera? O que vocês me dizem? Quanto que deu aí? Vamos fazer aí? Então,
eu fiz a regrinha de 3 aqui, né? Então, deixei bem claro qual que é a diferença entre temperatura e variação de temperatura. Então, se for temperatura de 30, jogar na formulazinha. Então, igual eu estava falando, eu sempre pergunto qual que é a relação e equação para saber se você está tirando os dados corretamente e conseguindo montar a equação, né? E depois substituir e interpretar os dados. Estou te avaliando as duas coisas. Então, inicialmente eu te dei a temperatura e queria saber qual que era a temperatura na outra escala. Depois eu falei, se fosse uma variação de temperatura de 30, quanto que seria na outra escala? Então eu fiz 30 foi a variação de Celsius, numa escala que a gente sabe que varia 100. Qual vai ser a variação numa escala que varia só a metade? Aí multiplicamos cruzado aqui, né? E chegamos na variação de 15. Isso aqui não é temperatura igual a 15. A variação é 15. Ele foi de 20, variou 15, né? Então ele era 20 e variou, aumentou 15. Aí ele foi para 35. Tá vendo a diferença? 35 é a temperatura, 15 é o quanto variou. Do ponto de fusão até esse valor que a gente queria saber aqui. Ó. A outra escala não, ela foi de 0 até esse ponto que a gente queria saber aqui. Por isso que deu 30. Tranquilos, galera? Ficou ok? Então vou passar um desafiozinho para vocês agora. Opa. Fala. Deixa eu fazer a regra de três, dá para fazer a temperatura que você achou menos a temperatura mínima? Em todos os casos, ou nesse foi só coincidência? A temperatura. Deixa eu ver se eu entendi sua perguntinha aqui. Se dá para fazer. Oh, esse raciocínio dá para você fazer em qualquer escala. Por exemplo, se eu quisesse saber essa variação de 30 aqui na escala Celsius, quanto que ela seria na escala Fahrenheit? Não sei se seria essa a sua pergunta, quer ver? Deixa eu fazer isso rapidinho aqui. Se fosse isso, né? Não sei se exatamente foi isso que você perguntou. Se eu fosse pegar 30, 30, a variação de 30 é na escala Celsius. Então é 30 graus Celsius numa escala que a gente sabe que vai de 0 a 100, que varia 100. Quanto que seria essa variação na escala Fahrenheit? Sendo que ela varia quanto? 180. Ela vai de 32 a 212. Então ela varia 180 Fahrenheit. Então eu faço essa regra de 3 aqui, ó. Então vai ficar 100 que multiplica a variação Fahrenheit, que é igual a 30 que multiplica 180, que vai dar 54, 5 mil cacetada aqui, né? Então essa variação, coloquei um zero a mais aqui, perdão. Aí essa variação aqui, ó, ela vai ser 5.400 dividido por 100 vai dar 54 Fahrenheit. Então essa variação de 30 na escala Fahrenheit seria 54. Opa, seria 54. Entenderam aí? Carlos, mas tem como, tipo assim, variação de temperatura, achar jogando em fórmula, por exemplo, falar que a variação da temperatura é Vocês 30. vão encontrar uma formulazinha aí no livro de vocês que fala isso aqui, ó. Se você Mas, eu, pegar a variação na escala Celsius, multiplicar por 1,8, isso aqui é a regra de 3 que eu estou fazendo. mas não tem como usar a fórmula de temperatura em graus Celsius é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit? Não, né? Não, se você for pegar a relação que existe entre elas, você vai achar a temperatura. Talvez foi isso que alguém Ah, perguntou tá. aí, né? Você vai achar a temperatura. Aí o cara teria que falar assim: ah, não, mas tava em 0 e foi para 30. Aí você vai falar: nossa, então tá. Então o 0 corresponde a quanto lá na escala desconhecida? 20. Ah, beleza. E o 30 corresponde a qual? 35. Então quanto que variou? 15. Mas aí você vai ter que fazer as duas, calcular os dois pontos, entendeu? Caso contrário, se ele falou que aqui variou 30, você teria que fazer essa regra que eu fiz aqui, ó.
A escala Kelvin tem uma vantagem, gente. A Kelvin. Porque a Kelvin é 375, 373, perdão, e 273. Ela também varia 100. Então você fala assim, ah, mas na escala Celsius variou 30. E na Kelvin também. Qualquer tanto que variar na Celsius vai variar na Kelvin? Sim. Só que né, no Q de Kelvin, né? A vantagem é essa. Então, só muda quando é Fahrenheit ou você inventa uma escala. Beleza? Deu para entender, galera? Vou deixar só um desafiozinho aqui para encerrar, porque eu atrasei um pouquinho, mas aí eu vou sacanear com vocês, não? Senão emendo uma aula sua na outra. E eu não gosto só de 40 minutos, mas também não posso. Bem, não vai dar certo fazer isso. Deixa eu pegar um gráfico. E se fosse através de gráfico? O cara montasse um gráfico de uma temperatura, digamos aqui, conhecida. Então, uma temperatura aqui conhecida, pode ser uma temperatura conhecida, tá certo? Em função de uma temperatura desconhecida. Só que é o seguinte, ele vai dar a relação entre elas através de um gráfico. Como assim? Ele vai virar para você e falar o seguinte: nossa, fizemos um gráfico de temperatura na escala Celsius em função da escala que ele não conhece e achamos um negócio assim, ó. E achamos uma coisa assim. E vai te dar alguns valores aqui. Isso aqui é para economizar reta pontilhada, tá? Uma retinha fininha ali, só para. Mas tem que dar valores, né? Tem que falar na onde que começou aqui, né? Então ele tem que falar na onde que é que começou aqui. Começou aqui no, sei lá, no 20. Foi até, não para ter mudança de fase, foi até 100. Aí ele coloca aqui na escala desconhecida. Então, na escala desconhecida, o zero da escala desconhecida correspondia a 20. E o 100 da escala conhecida, né, Celsius, correspondia a 80 da desconhecida. Aí eu quero saber, vai ficar para a próxima aula aí para vocês. Ó. Eu quero saber qual que é a relação que existe, né, qual que é a relação que existe entre as escalas, tá? Relação ou equação aí que existe entre as escalas, tá certo? Vou dar um print e mandar para vocês. Escalas. E eu quero saber o seguinte, digamos que, sei lá, uma temperatura aí na escala Celsius de 50 graus Celsius corresponde a qual valor na escala desconhecida. Beleza? Baseada nesse gráficozinho aí. Beleza? Beleza, então fica isso aí para próxima.